Boa tarde a todos. Mais uma vez estamos aqui, né, para a nossa aula de biologia e hoje nós vamos estar vendo, né, o reino animal, né, algumas características importantes, né, das espécies do reino animal. Vamos começar primeiro, né, vamos falar de algumas espécies e vou estar destacando as principais características deles, tá? Eu gostaria que vocês, é claro, pudessem estar sempre pesquisando, voltando, né, o material, sempre que possível, né? E, e depois revendo com mais detalhes, tá? Vou ver se eu passo para vocês também os slides de hoje também, para estar reforçando os estudos de vocês e para que vocês possam também ter todo o conteúdo da matéria, ok? Então vamos lá, olha, reino animal. Quais são as principais divisões, né, e as características gerais, né, do reino animal? Nós já vimos o reino vegetal, agora vamos ver o reino animal. Bom, as características gerais, eles podem, claro, são pluricelulares, ou seja, que possuem o organismo é formado por muitas células, né, por mais de uma célula. São eucariontes, como nós já vimos, eucariontes, ou seja, suas células apresentam um núcleo organizado, envolvido por uma membrana, tá? E são heterótrofos. Lembrando, heterótrofos, né? Ou seja, não produzem o seu próprio alimento, porque eles precisam consumir outros seres vivos para se alimentar, ok? Então, são as características gerais dos animais aqui descritos. Então, olha só, aqui se percebe que há uma grande variedade, né, de animais, dividido em filos, né? E são várias espécies, e os animais apresentam diferenças entre si em tamanho, né? Estrutura, modo de vida, né? E outras características também. Há no mundo uma grande quantidade de animais. Imagine que, nossa, se você for em algum lugar, né, que tem área verde, vai no interior, uma fazenda, sítio, ou um parque, né? Um parque florestal, se você teve a oportunidade de visitar, se você for atento e começar a observar, você vai ver vários animais, vários tipos. Ali, só naquele pequeno espaço, você já vê alguma espécie de animais. Você observa, vê insetos, né? Vai ver alguns animaizinhos no chão, nas árvores, você vai perceber várias aves, né? Cantando em alguns lugares, no chão, e outros, né? Que se você for observar. Então, assim, imagine a quantidade de biomas, né? De ecossistemas existentes no Brasil, pensarmos em Brasil, só no Brasil, nós temos uma grande biodiversidade, desde da região norte, nordeste, até o sul do país, nós vamos ter várias espécies, né, de animais, várias. E, assim, muito rica, a nossa fauna e flora é muito rica, né, temos que valorizar mesmo isso. Então, olha só, aí nós vamos entrar para o primeiro grupo aqui, tá? Que é os poríferos, tá? Os poríferos, eles são animais com as seguintes características, tá? Aqui, o que se classifica, aqui o primeiro deles que nós vamos falar, é a esponja, né? A esponja é um animalzinho, assim, que ficou muito conhecido, né? Principalmente pelo personagem do desenho, né? Que é o Bob Esponja, não tem todo mundo já ouviu falar, ouviu, já assistiu o desenho do Bob Esponja. Muita gente acha que o Bob Esponja é uma esponja de lavar vasilha, de lavar louça, né? Pelo formato dele quadrado e a cor amarela, mas não é verdade. A inspiração do Bob Esponja foi realmente de uma esponja marítima, uma esponja do mar. Ele foi inspirado numa esponja do mar, né? Porque o criador dele, ele era estudioso de biologia marinha e gostava muito e se inspirou. Então, aí ele baseou numa esponja do mar, tá? E quais são as características, então, da esponja? Ela é popularmente chamada, que são os poríferos, né? De uma forma geral, são chamados de esponjas aqui, vivem em diversos ambientes aquáticos, principalmente no mar, né? Fixados ali no substrato, tá vendo? Ali no fundo do mar, no substrato, e como rochas também, né? Eles ficam, talvez, às vezes, em rocha. Apresentam o corpo coberto por poros, orifícios, né? Vários buraquinhos, e são animais filtradores, ou seja, eles filtram a água que vão entrando pelos poros. Eles filtram e absorvem o alimento que está naquela água, e aí vai filtrando. Então, algumas possuem espícula, que são pontas,
voltas, né, estruturas que auxiliam na sua sustentação, ok? Então, um desenho com a divisão, as estruturas do corpo de uma esponja, tá bom? Depois vocês vão ver direitinho o material de desenho. Ainda nos poríferos, né, as esponjas se alimentam por filtração, como já dissemos aqui, tá? Essa é a forma de alimentação dela. Como que ocorre isso? Através de pequenos poros, né, que ela tem, os orifícios, a água penetra na esponja, né, carregando alimento que são pequenos animais, podem ser algas, protozoários ou restos orgânicos, e também o oxigênio. Elas possuem células especiais denominadas os coanócitos, né, que capturam o alimento. Então, a função dessas células é capturar esse alimento que vai entrando ali nos poros, tá? O batimento do flagelo dos coanócitos, esses coanócitos aí, possuem flagelos, que são aqueles filamentos, espécie de perninhas, aqueles filamentos, fios, que vão se movimentando e vai criando um fluxo de água que entra pelos poros, que vai fazendo movimentando a água que entra pelos poros, e ali é eliminada por uma abertura maior chamada ósculo. Então, a água entra pelos poros menores, os coanócitos vão absorver aqueles alimentos ali através dos seus flagelos, e depois a água filtrada, ou seja, a água já sem, depois que retirou o alimento dela, sai pelo ósculo, que é um orifício maior da esponja, ok? Vamos lá. Bom, agora, como que é a forma de reprodução das esponjas? Da seguinte forma, tem duas formas que as esponjas podem se reproduzir. Elas podem se reproduzir com brotamento, olha lá. São duas das formas. Brotamento como o próprio nome diz, surge na esponja uma espécie de broto, como se, igual quem já viu uma planta brotando, né, como se fosse um broto. Então, a esponja ela gera um broto, aquele broto ele se desprende, se destaca da principal, do tronco principal, da esponja principal, e depois ele vai crescendo até formar uma esponja com tamanho adulto normal. E aí se tornou outra esponja. Essa é uma forma de reprodução. Esse tipo de reprodução por brotamento é chamada de assexuada, ou seja, não há união sexual ali, não há sexo, ela é assexuada, é por brotamento. Já a reprodução sexuada, que é o segundo que nós estamos vendo ali, vai acontecer uma espécie de hemapócito, né, que vai formar ali, os gametas masculino e feminino, que vão fecundar e formar uma nova esponja, tá? Então, essas são duas formas diferentes que ela se reproduz. E outra, uma característica interessante das esponjas, você também já deve ter visto até no desenho do Bob Esponja, eles mostram isso, é a regeneração. As esponjas, elas possuem uma capacidade de regeneração muito grande, e, no entanto, elas até hoje são muito estudadas por vários cientistas para ver para ver se tem como aplicar isso no ser humano, quem sabe para descobrir ali o mecanismo, algo até para regeneração de órgãos, né, que foram deteriorados ou com problemas ou que, por causa de doenças, para ver como que funciona essa capacidade de regeneração na esponja. Porque a esponja, vocês podem perceber que ela, se tirar uma parte dela, se cortar ela se regenera rapidamente. Ela se constitui de novo e aquela parte que foi dilacerada, arrancada, logo ela é substituída e forma de novo ali aquela parte. É o que você pode ver isso ilustrado às vezes no desenho do Bob Esponja. Quando ele é cortado, arranca pedaço dele, ele vai e se regenera de novo, né? Isso é realmente uma característica das esponjas, ok? Vamos lá. Aqui nós já estamos entrando no reino dos quinidários, tá? Aqui seria o filho dos quinidários, dividindo aqui os quinidários que são representados por alguns que estão aqui, ó, como a primeira delas, as anêmonas, tá? Que a maior parte do seu tempo são fixas ali no chão, no substrato, né? Mas podem se deslocar também, tá? As anêmonas têm essas duas características. Ou elas ficam, a sua maior parte, ali fixas, né? Naquele extrato, no subsolo, nos corais, ou elas podem se deslocar rastejando. E ali nós temos logo em seguida os corais. Os corais são fixos, tá? E eles formam estruturas, né, rochosas e que são os recifes de coral. Você já deve ter visto isso aí documentário que mostra o fundo do mar. Você deve ter visto de alguma vez. Os corais são muito bonitos, né?
possuem várias cores, né? Você vê aquele, parece rochas floridas, né? Muito bonito. Então, ali são os corais, e eles estão fixos, eles ficam fixos. Bom, a água-viva, que é um animal de vida livre porque ele se movimenta, né, nas águas, então ele não fica fixo. A água-viva é aquele ser gelatinoso, transparente, parecendo o formato de um cogumelo, né? Observe, parece um cogumelo. Eu sei que muitos de vocês, eu já tive a oportunidade de ver, né, e não me, não, vendo dessa forma no mar, ela não tocou em mim, né? Porque a gente tem que ter muito cuidado, você vai em praia, no mar, se tiver água viva ali por perto, e às vezes ela passa imperceptível, porque ela é transparente, né? E ela pode provocar queimaduras sérias. Bom, a água viva, ela queima, ela libera uma toxina também, nós vamos ver mais para frente, que pode provocar queimaduras mais sérias, né? E arde muito. Bom, então, olha só, características, então, desses animais aquáticos, marinhos. Eles são aquáticos em sua maioria, marinhos, possuem tentáculos. Aqui nós já estamos falando aqui do tipo, né, da água-viva, que possui tentáculos, tá? Nem todos vão possuir os tentáculos. Possui tentáculos com células especializadas na defesa e na captura do alimento, que é o chamado de quinidócito, né? A célula urticante também, que vai produzir aquela urticária, aquela queimação. Os primeiros animais a apresentar uma cavidade digestiva, tá? Com abertura única para a boca e ânus, ou seja, a única abertura serve de boca e ânus nesse tipo de animais. Eles são simples, são simplificados, né? Então, a cavidade digestiva tem a cavidade digestiva e apenas uma abertura, um buraco só que serve de boca e ânus. É uma forma simplificada de aparelho digestivo. Pode apresentar duas formas corporais, que são o pólipo, que é quando eles são fixos no substrato, ou em forma de medusa, que é de vida livre e natante, ou seja, ela nada, a medusa vai nadar. Vamos ver esses aqui no desenho? Olha só, aqui está, os que têm forma de pólipo, eles ficam fixos no substrato, tá vendo? Então, ali, ó, como se fosse uma planta, parece uma plantinha, mas está ali no substrato. Mas tem os tentáculos para cima, né, para capturar seus alimentos. Ali tem a boca, que estão ali, e tem essa forma, formato de pólipo. Já a medusa, observe, ela lembra um pouco a água viva, né? Aquele formato ali, ó, de medusa, com aqueles tentáculos para baixo, aquele ali faz com que ela consiga nadar. Ela é livre, ela consegue se movimentar dentro da água com seus tentáculos, tá? Possui ali a sua boca, atrai os alimentos também com os tentáculos, atrai até a boca. Essa é de forma medusa. Essas são as formas dos quinidários, desses quinidários aí, tá? Bom, olha só o que eu falei para vocês. Olha o que pode acontecer se a pessoa for queimada, for tocada por uma água viva ou por uma vespa do mar, que é pior ainda, olha lá. Água viva, na primeira foto, olha o que ela pode provocar, queimaduras, né? Essas manchas de queimaduras no corpo, que elas vão liberar, quando elas tocam, né, os tentáculos de uma água-viva, faz com que milhares de células liberem toxinas na pele da vítima que podem causar queimaduras mesmo, que vão doer, arde muito. A dor é intensa e instantânea, como se fossem assim, ferroadas. Bom, no caso da vespa do mar, que é a segunda foto ali, ó, a vítima pode sofrer até parada cardíaca, de tão forte que é a toxina dela, o veneno dela. A vespa do mar ainda é pior do que a água viva, tá? Vamos lá. Bom, aqui já entramos já no reino animal dos plateumintos, tá? Os plateumintos, no filo dos plateumintos, nós temos alguns representantes deles aqui. Nós temos aqui três. A primeira é a planária, tá? O que significa plateumintos? São vermes achatados, ok? Por isso esse nome. Então, a planária é a primeira delas, tá vendo? Aquela forma plana mesmo, bem estranha. Depois vem a tênia, que é também conhecida como solitária, né? A tênia, que é aquele verme que aloja no intestino humano, e ali o esquistossomo. O esquistossomo é causador da xistose, da esquistossomose, tá? Ali você pode ver que são, na verdade, dois vermes. Um macho é aquele em forma de banana, né? Parecendo uma banana aberta ali, e dentro dela, dentro do macho, se aloja a fêmea. Tá? Ali está o verbo do o esquistossomose, causador da esquistossomose.
Bom, características desses plateumintos, né? Primeiro, são vermes achatados, como já disse, muitas espécies habitam ambientes marinhos de água doce ou terrestre úmido, podem ser de vida livre, como as planárias, ou parasitas. Os parasitas são como as tênias e os esquistossomos, que vemos ali. Eles habitam animais e no homem, tá? Como parasita. Bom, os primeiros animais foram considerados os primeiros animais a ter cabeça, dividindo o corpo em regiões, isso segundo o evolucionismo, tá, gente? Dividindo o corpo em regiões anterior e região posterior. Na cabeça concentram-se os órgãos dos sentidos, como os ocelos, que percebem a luminosidade, são espécies de sensores que vão detectar a luminosidade, o calor ali. Apresentam um sistema digestório incompleto, quer dizer, não possui ânus, mas apenas a boca, que só tem função de boca mesmo, tá? Ok. Então, olha só aí essa primeira foto, sim, é da planária, tá? Elas se alimentam de quê? De matéria orgânica em decomposição ou de outros animais, tá? Ela pode se alimentar, ela tem essas opções aí, tá? Ela possui lá no desenho lá o ocelo, que é aquelas regiões, o ocelo que são, parecem olhinhos, mas são sensores que vão identificar o calor ali, a luminosidade, que pode ser prejudicial para elas, pode provocar desidratação e até a morte. Ali tem a região dorsal, a boca, que fica ali atrás, né? Bem estranho, né? A boca está lá atrás, tá vendo? Você olha na frente, você acha que é os olhos dela e a cabeça, mas não, a boca está lá atrás, lá o órgão genital também está lá perto da boca, aí ela tem faringe prostraída, ela tem a faringe ali, tem a região ventral e a aurícula, tá? Bom, essas são as partes dessa planária. Bom, se alimenta de matéria orgânica, como eu falei, o alimento é capturado pela boca, passa pela faringe e cai na cavidade gastrovascular, que ocupa praticamente todo o corpo até a cabeça. Os ocelos, como eu já disse, é um mecanismo de defesa para fugir da luz, são como se fossem sensores, proteger-se do calor e evitar desidratação e morte, ok? Então, olha aí, olha só, uma característica interessante na questão das planárias também é a grande capacidade que elas têm de regeneração. Tipo, como a gente nas espúrias, né? A planária, ela, às vezes, ela se estica, tá vendo? Ela quer se multiplicar, ela se estica, ela vai esticando o corpo e até se dividir em duas partes, que dão origem a duas novas planárias. Vamos dividir dois novos vermes, com esse esticamento, quando ela parte em dois. Bom, e se às vezes, ao ser cortada em pedaços, cada um deles é capaz de se desenvolver e originar uma nova planária. É como se você pegasse a pessoa, você pega aí, pega uma faca, pega um objeto cortante e acha que está matando o verme, cortando ele em várias partes, e ele vai se multiplicar, cada parte dele se transforma em um novo verme, tá? É assim que ela faz. Bom, aí vem, agora não são mais os plateumitos, né? Nós temos aqui os nemateumitos. Os nemateumitos têm essa forma agora já cilíndrica, tá, gente? É o que a gente já viu os pais sempre falando com a gente, da lombriga, menino, pelo menos com a gente que, quando criança, tinha o costume de andar descalço, às vezes brincar descalço. Os pais da gente costumavam dizer, cuidado, você vai pegar lombriga, você vai ficar com lombriga, sua barriga vai crescer. Normalmente é assim mesmo que acontece o contágio dela. Então, ascaris lumbricoides, que tem aquele formato da lombriga, tem essa forma cilíndrica. E assim como o ancilostoma, né, que é o ancilostoma duodenale, que é um verme também que tem aquele formato cilíndrico, ok? Bom, quais são as características desses vermes? Olha, eles são vermes cilíndricos, né, os nemateumintos, vivem em ambientes aquáticos, marinhos e doces e terrestres úmidos também. Algumas espécies são parasitas de plantas e animais. Causam doenças como as lombrigas e os ancilóstomos. Bom, em geral, são muito pequenos, quase microscópicos. Mas eles crescem, tá? O verme, quando está ali alojado no intestino do humano ou de animais, e se transforma ali a lombriga, por exemplo, ela toma proporções maiores, visíveis a olho nu. Bom, em geral, tá, os primeiros animais que, segundo a evolucionismo, seriam os primeiros animais
que adquiriram um sistema digestório completo, formado por boca, tubo digestório e ânus. Bom, aqui já entramos no outro filo, outra espécie que seriam os moluscos, tá, gente? Entre os moluscos, os representantes mais conhecidos são os que estão aí, ó, que todos vocês já devem ter ouvido falar ou já viram, tá? Entre os moluscos estão o caracol, a ostra, o polvo, a lula, né? A lesma e o mexilhão. Todos eles são moluscos porque a própria palavra molusco nos dá a entender o quê? Que são animais de corpo mole. Moluscos significam animais de corpo mole. Vamos lá? Olha, as características principais destes moluscos são que eles apresentam o corpo mole. A primeira delas, tem o corpo dividido em cabeça, pé e massa visceral. A massa visceral é um local onde se encontra ali as vísceras, né? Toda a massa visceral são as vísceras ou os órgãos internos dele. Alguns animais, alguns deles, o pé modificou-se em tentáculos, tá? Ou seja, alguns deles vão ter tentáculos no lugar de pés. É o caso das lulas e dos polvos, tá? Muitos são protegidos por uma concha que protege o corpo, evita a sua dessecação, né? Que ele seja dessecado, porque pelo bicho tem um corpo muito mole, ele é muito frágil. Qualquer coisa que encostar nele, ou pisar nele, ou algum predador, já dilacera ele, seca ele. Mas ele então, para isso, que servem as conchas, para proteger o corpo mole deles, que é muito frágil. E é produzida pelo manto, que é o sistema que produz essa concha nele, a parte do organismo dele que produz a concha. Podem ser encontrados em ambientes aquáticos, tá? Marinhos, de água doce e também terrestres e úmidos. Nós sabemos disso, que tem os caracóis, que estão em ambientes terrestres, né? E tem os marinhos também, que tem as conchas. Bom, olha o exemplo dele, o caracol, né, que a gente conhece, cada um de nós aqui já viu um desse, quando criança ou recentemente, você sempre vê um ali andando ali, onde tem horta, normalmente a gente pega, onde tem planta, horta, né, você vê lá eles lá no ambiente úmido, andando ali nas plantas. Bom, olha, eles possuem a cabeça com tentáculos, né, nos quais se localizam os órgãos dos sentidos, que é a visão e o tato, também ali na cabeça deles. Você vai ver aquelas anteninhas, que são os tentáculos sensoriais, que estão localizados ali, tá vendo? E aquelas faces. Eles possuem a concha, que é produzida pelo manto e protege a massa visceral, ou seja, protege os órgãos internos deles, as vísceras. O caracol possui um pé musculoso que serve para o deslocamento do animal. Olha, aí a gente vai pensar, mas cadê o pé dele ali? Parece uma prancha reta, tudo, né? Você não vê, não dá para ver, é como se fosse um pezão, um grande pé, tá vendo? É cheio de músculos ali, é musculoso, no sentido que aquilo ele vai movimentando, vai se articulando, vai fazendo aquelas ondinhas e ele vai caminhando. É como se fosse ali aquele pezão que ele vai fazendo, articulando os músculos ali e fazendo com que ele movimente. Por isso você vê ele rastejando assim no chão. É o pé dele, está andando ali, tá? Bom, passando aqui os moluscos, agora os moluscos com duas conchas, o que acontece? Eles, que são as ostras e os mexilhões, se alimentam por filtração, tá? Então, eles vão alimentar filtrando a matéria orgânica, né? Que estão ali na água, a matéria orgânica e o plâncton da água. É assim que eles se alimentam, vão filtrando aquela água, algo bem, um pouco parecido com o que as esponjas fazem. Já os moluscos, né? Que possuem uma concha só tem uma concha, como os caramujos e caracóis, estes se alimentam raspando algas e plantas que crescem sobre as conchas. Eles vão raspando ali e se alimentando daquelas algas. Já os moluscos que não possuem conchas, como as lulas e os polvos, já são predadores mesmo. Estes caçam peixes e outros animais, né? Com seus tentáculos. E para isso que servem os tentáculos. Eles atraem as presas, caçam eles com seus tentáculos, eles pegam eles e lançam, trazem até a boca também, tá? Inclusive, as lulas também, os polvos, eles têm um líquido, uma espécie de líquido escuro, uma tinta que eles têm, tá? Que é um sistema de defesa também. E quando eles estão sendo perseguidos por algum predador,
as lulas, os polvos em si, eles lançam aquela tinta preta que é capaz de cegar, né? Naquele momento, cegar e não ver eles. É como se estivesse escondendo ali e tal do seu predador. E aí joga aquela tinta que escurece a água, cega quem estiver atrás dele, e aí, dessa forma, eles conseguem fugir. Bom, aí a questão da reprodução, né? Tanto as lulas como os polvos têm sexos separados, dioicos, tá? Eles possuem, quer dizer, machos e fêmeas separados para a reprodução, que é sexuada. Já os caracóis são hermafroditas, tá? Os caracóis, ou seja, o que seria hermafrodita? Possui os dois sexos, tá? E o único animal tem ambos os sexos. Então, e aí você já deve pensar, mas peraí, você já viu dois caracóis, às vezes muitos de nós já viram um caracol em cima do outro, ali eles estão se acasalando mesmo. Mas aí, mas os dois têm os dois sexos. Interessante, né? Até parece confuso. Os dois têm os dois sexos e eles se fecundam mutuamente. Olha só, durante a copulação, os caracóis não importam a abertura dos órgãos reprodutores e cada um introduz no outro seus espermatozoides. Ambos saem fecundados. Os dois saem fecundados, né? É bem diferente, né? O sistema deles são hermafroditas. Bom, já a ostra, uma curiosidade da ostra, né? Que todo mundo já ouviu falar, a ostra é conhecida por produzir pérolas, né? E que pode demorar muitos anos para ser produzida, né? Por isso que a pérola ela é valiosa, né? E tudo porque é uma coisa que não produz do dia para a noite, né? Não é fácil, tem que pegar a concha, abrir. Não sei quem já viu isso, eu já vi alguns vídeos do pessoal abrindo as conchas, né? E tirando as pérolas, são muito bonitas. Você vê assim, eu mesmo não sabia que tinha pérolas de outras cores. Eu conhecia só essa pérola aí, que é essa pérola, a cor de pérola, a cor pérola mesmo, né? Então, assim, sai cada uma bonitas, de tamanhos diferentes. Então, olha só, a formação de pérolas se dá como resultado de um processo de defesa contra corpos estranhos. O que é isso? É porque, por que a ostra forma a pérola? Na verdade, ela está se protegendo de um organismo estranho, um corpo estranho que inseriu nela. E ela está ela está se protegendo, porque ela é um animal de corpo mole, muito frágil, qualquer coisa corta ela, machuca ela e tudo mais. Se cair um grão de areia dentro de uma ostra, é suficiente para ela começar a se proteger, se defender e até começar um processo de formação de uma ostra, olha lá. Ali você vê que interessante o processo, tá vendo? O corpo estranho cai na ostra, penetra a ostra que tem um corpo mole, né, o corpo mole, aí ela vai através ela vai e engloba aquele corpo estranho, ela se envolve nele e se envolve e vai criando um casulo ali, formando a pérola, que vai se calcificando, vai formando, criando, vai se cristalizando e ao longo de anos, olha, o processo demora anos até formar uma pérola dessas daí a gente conhece, que são muito bonitas, né? Que dá para fazer joias. Bom, e ainda agora no reino animal, agora vamos ver os anelídeos, o filo dos anelídeos. Os anelídeos, gente, percebe-se que o próprio nome anelídeo, o que quer dizer? Anelídeo significa anéis, ou seja, que contém, dividido em anéis, tá? Ele é dividido em vários anéis. Os anelídeos têm o corpo alongado, cilíndrico e segmentado, dividido em vários anéis, por isso são chamados anelídeos. Uma das categorias deles são, aqui, ó, um deles é os poliquetos. Os poliquetos possuem muitas cerdas, que são aquelas cerdinhas, igual que na escova, aquelas pontinhas, tá vendo? Filamentos. Esses são os poliquetos. Essa espécie, ela tem muitas cerdas, pelos, espécies de pelos, tá? Então, são exclusivamente aquáticas, a maioria vive em ambientes marinhos e rastejam pelo fundo do mar. Essa espécie, os poliquetos, tá? Rastejam pelo fundo do mar ou em praias, né? Sobre costões rochosos em busca de alimento. Os poliquetos têm sexos separados, ou seja, são dioicos, machos e fêmeas. Eles têm machos e fêmeas. Então, tem que haver um acasalamento, uma reprodução, para a reprodução vai ser sexuada. Bom, aqui já vemos o outro anelídeo, que é a sanguessuga. A sanguessuga, o próprio nome diz aí, né, gente, que ela se alimenta de sangue, tá? As sanguessugas vivem em rios,
lagos e charcos. São animais hematófagos, como já vimos, hematófagos que se alimentam de sangue, ok? E possuem uma substância, né, anticoagulante, ela evita a coagulação do sangue, tá? Ela é ideal, né, para evitar a coagulação de sangue, tá? Muitos usam elas como experiências aí, medicinais, né? Bom, são hermafroditas, tá? Ou seja, também possuem os dois sexos, não tem cerdas pelo corpo. As sanguessugas não possuem cerdas, tá? Elas são lisas ali. Agora, a próxima dos anelídeos é a minhoca. As minhocas vivem em rios, lagos, né? E charcos, apesar de serem encontradas principalmente em ambientes terrestres úmidos. Nós mesmo, quando conhecemos, vemos minhocas, a gente encontra ela muitas vezes num canteiro, numa plantação, assim, principalmente em horta, quando você tem um canteiro e está muito úmido, onde tem muita umidade, é mais fácil encontrar minhoca. Eles gostam de ambientes úmidos, tá? Bom, e as minhocas são saprofágicas. O que seria isso? Elas se alimentam de restos de vegetais decompostos presentes no solo e ajudam na renovação da camada do humus. E ela é muito, as minhocas ajudam na fertilização do solo, produzindo humus, que vai produzir, vai tornar o solo ali fértil, bem adubado, que vai ser muito bom para a produção de vários vegetais. Elas vivem em túneis, né? Galerias, né? Que constroem, elas produzem benefícios às plantas, pois facilita tanto a aeração do solo, como também a absorção de água do solo, que vai ajudar as plantas, tá? Então, isso, elas são muito boas para o solo, para a terra e para adubar ali, para semente, muito boa para a plantação, tá? Ela ajuda muito o solo fica muito fértil quando você tem muitas minhocas. Então, olha, ainda aqui ainda falando das minhocas, são hermafroditas também. No acasalamento, as minhocas ficam unidas em sentidos opostos. Após a cópula, ambas saem fecundadas também e formará o casulo a partir do clitelo, que é o anel mais claro e mais largo, né, do corpo dela. E o casulo, com os ovos, migra em direção à região da boca até sair completamente. Os ovos originarão outras minhocas, tá? Então, ela vai produzir os ovos ali. E ali você vê o desenho mostrando todas essas partes, está lá o clitelo, ali a troca de espermatozoides, aí o clitelo é aquela parte mais larga ali, a liberação dos óvulos, depois vem a união de ovos e espermatozoides, que é a liberação do casulo com os ovos, e depois ele vai se tornar minhoca. Nova minhoca. Aqui, gente, já entramos, então, né, nessa classificação aqui dos artrópodes, tá? Os artrópodes são eles que possuem as patas articuladas e as pinças ali, né? Aquele sistema, alguns deles, alguns vão ter as suas pinças e as patas articuladas. Vamos lá. Entre os artrópodes, dos artrópodes, quais seriam as características principais? Eles vão possuir as pernas articuladas e estruturas anexas ao corpo, né, chamadas de apêndices, tá? Que podem ter várias funções, entre locomoção, captura de alimento, defesa, reprodução e etc. Tá? Várias funções têm essas patas. E também os artrópodes possuem esqueleto externo, ou exoesqueleto, tá? É um esqueleto que serve como uma espécie de carapaça que sustenta e protege o corpo. Bom, entre eles, né, os mais conhecidos aí, estão os crustáceos, né? Aqui os crustáceos seriam os aquáticos, tá? Então, dentre os artrópodes aquáticos, estão os crustáceos, que se dividem em caranguejos, né? Seriam os caranguejos, siris, as lagostas, os camarões e as cracas. Olha, os crustáceos têm variados hábitos de vida. Bom, definido pela forma, né, dos apêndices. Por exemplo, essas antenas, que são dois pares, né, permitem a percepção do ambiente em lagostas e camarões. Para isso, das antenas nos camarões e nas lagostas serve para isso, para perceber o ambiente, vai para se localizar no ambiente. Com as garras, os siris e os caranguejos capturam alimentos, defendem-se de predadores, brigam entre si e os machos atraem as fêmeas também, através das garras.
As pernas servem para locomoção, é claro, caminhar ou nadar, e até para reprodução também. Já os microcrustáceos, né? E larvas, né? Que são os menores, é quase não, pouco, às vezes não muito visíveis, mas são bem pequenos. Mas esses crustáceos, pequenos crustáceos e larvas, como as do camarão, por exemplo, são importantes componentes, né, do zooplâncton. O zooplâncton seria do animal, né, o plâncton animal, que é formado por animais ali, juntamente com o fitoplâncton, que é formado por plantas também, torna-se um prato principal de boa parte da fauna aquática. São esses microcrustáceos aí, formados por larvas de camarões, né, esses crustáceos aí. Assim, é o alimento, o prato principal da maior parte da fauna aquática. Alimentam muitos animais marinhos. Bom, já as cracas, talvez vocês não tenham ouvido falar muito dessas, não são muito conhecidas, tá? Como os outros que nós citamos anteriormente, porém as cracas, elas vivem fixas em rochas, elas ficam mais ali no mar, nas rochas marinhas, nos cascos de tartarugas, né? É como se elas fizessem uma relação meio que simbiótica com esses animais aí, e estão ali grudadas nas conchas, nos cascos de tartarugas, nas conchas de moluscos, nas carapaças e outros crustáceos também, e na pele de baleias, tá? Até na pele de baleia você vai encontrar. Quem vê um desses pode até pensar que é, sei lá, alguma coisa que faz parte do corpo dela, uma espécie de verruga, não. É a craque que está ali grudada nela, Miss, e está sobrevivendo ali na pele de baleias e até nos cascos de navios também, elas ficam grudadas. Daqueles navios que estão lá, principalmente aqueles navios que ficam no fundo do mar, ou cascos de navios, restos de navios, que afundam lá também e acabam se alojando ali. Bom, elas vivem dentro de uma espécie de vulcãozinho, né? Quer dizer que elas, a forma, né? Que elas mesmas produzem, fechado por duas tampinhas, as válvulas que estão aqui ali, ó, tá vendo? Aqueles buraquinhos, aqueles... Então, ali, elas vivem ali dentro, o animalzinho está ali dentro, elas formam aquele copinho ali, ficam ali armazenadas dentro ali, e tem umas tampinhas para se proteger. Se alimentam também por filtração de pequenas partículas de matéria orgânica e de plâncton, tá? Elas vão filtrando a água e absorvendo o alimento que está na água, tá? Quando está imersa, fora da água, a craca se fecha com as válvulas, ela fecha com as tampinhas para se proteger de predadores, tá? E também da desidratação, porque aí ela armazena água lá dentro dela para se proteger e não se desidratar. Pode ficar muito tempo sem água também, tá? Aqui, gente, entre os artrópodes aquáticos, nós temos vários representantes, né? Desculpa, nós temos os artrópodes aqui, os equinodermos, tá? Entre os equinodermos, que também são, todos eles são marinhos, equinodermos, nós temos a serpente do mar, o ouriço do mar, a estrela do mar, o pepino do mar, o lírio do mar e a bolacha de praia. São representantes dos equinodermos, tá? Vamos ver cada um deles aí, suas características. Então, entre os equinodermos, eles têm as características. Quais são? Primeiro, eles possuem espinhos, tá? Possuem espinhos na superfície do corpo, é uma característica deles. Todas as espécies conhecidas são marinhas, tá? Vivem no mar. Possuem um esqueleto interno, que lhes dá forma característica. Em geral, ele é composto por pequenas placas articuladas, que permitem realizar diversos movimentos, tá? Então, próximo, entre as características dele também, o corpo deles é dividido em 5 partes iguais, você pode perceber isso claramente nas estrelas do mar. Mesmo que não seja evidente em todas as espécies, a estrela do mar tem 5 braços, como já vi. Possuem uma outra característica, que eles possuem pés ambulacrais. O que esses pés ambulacrais? São centenas de apêndices, como vocês podem ver naquela foto ali do lado, centenas de apêndices muito pequenos, espalhados por todo o corpo dos equinodermos, que servem para locomoção, tem várias funções. Servem para locomoção,
para levar o alimento até a boca e para fixar-se na rocha. Até para fixação também ela serve. Por quê? Não sei se vocês podem perceber, elas parecem ventosas, tá vendo? Na pontinha dela. Lembra um pouco aquelas ventosas que a gente gruda na parede para colocar as coisas? Então, aquilo ali, eles têm como aquele formato de ventosas nesses pés ambulacrais, que servem para grudar nas rochas também, não no solo onde eles estão, tá? Fixar lá. Aí, uma foto da estrela do mar, tá? Com as suas divisões aí, canal circular, placa madrepórica, pés ambulacrais, que são esses apêndices aí, canal radial. Bom, isso, agora vamos lá. Entre eles, então, entre os equinodermos, temos os ouriços do mar, né, na locomoção, e as bolachas de praia só se locomovem usando os pés ambulacrais. Só aqueles apêndicezinhos, esses dois aí, só se movem dessa forma, se locomovem. Já os lírios do mar, tá? Para se locomover, eles podem nadar usando os braços. Os lírios do mar usam os braços para nadar também. Já as estrelas do mar e as serpentes do mar, elas podem volar e andar usando também os braços. Elas movimentam também, podem movimentar dessa forma, tá? Volar e andar usando os braços. Quanto à nutrição dos equinodermos, olha só, as estrelas do mar são predadoras e carnívoras, tá? Talvez você não sabia disso, mas elas são predadoras, tá? As estrelas do mar, talvez quem vê aquele, na maioria dos filmes, documentários, acha que aquele animalzinho fica lá, né? Parecendo uma planta, decorativo, fica ali que é parado, que se alimentam das substâncias do fundo do mar ali, mas elas são carnívoras mesmo, são predadoras. Se alimentam preferencialmente de caramujos, mariscos, crustáceos e outros equinodermos. Tá? Elas conseguem abrir as conchas. Você vê que elas têm uma estratégia, uma força tal que elas conseguem abrir até conchas para comer ostras e mexilhões. E olha que não é fácil abrir concha. Viu? Tem pessoas que pescam, que pegam conchas e mexilhões para abrir aquela concha lá, já vi eles usam uma faca, canivete, umas ferramentas bem, e tem que pôr força para conseguir abrir aquele negócio. Mas estrelas do mar, elas conseguem abrir as conchas e mexilhões para se alimentar deles. Já as serpentes do mar e os lírios do mar se alimentam filtrando, né? Filtrando partículas presentes na água e no plâncton, tá? E os pepinos do mar alimentam-se de algas ou restos, né? De outros animais do fundo do mar, ok? Já os ouriços do mar, que é aqueles espinhosos, né? Se alimentam de algas, corais e até esponjas, usando as suas placas raspadoras para raspar as rochas também. Aqui, gente, nós vamos entrar para agora os mamíferos, tá, gente? Que são os mais desenvolvidos, né, de todo desse reino, é o filho mais desenvolvido, chamado de mamária, né? Então, na verdade, mamária, né, os mamíferos, ou mamária, eles são os mais desenvolvidos. A característica que o nome do grupo, né, é a presença das glândulas mamárias, é isso que caracteriza o grupo. Eles possuem caixa craniana, endoesqueleto de origem mesotérmica, o endoesqueleto é dividido em esqueleto axial, crânio, coluna vertebral. E o esqueleto apendicular, que são onde estão os apêndices corporais, que estão os membros, né? É, também estão ali. Então, possui o esqueleto axial, o crânio, coluna vertebral, e o esqueleto apendicular, onde estão os membros aí, que são os apêndices, que estão lá, os membros anteriores ali, inferiores, e os superiores, e a cauda. Bom, entre eles estão, exemplos deles, são os peixes e as tetrápodas. Os peixes estão aí. Bom, entre os peixes, das características principais, que eles possuem um tegumento, uma região chamada tegumento, que é rico em glândulas, mucosas e com escamas, tá? Esse corpo hidrodinâmico que eles possuem por nadadeiras em linha lateral, que é específico para nadar. Eles são, toda a aerodinâmica do peixe é para natação mesmo. São ectotérmicos, ou seja,
que não são capazes de controlar sua própria temperatura e são dióicos. Dióicos significa que eles possuem macho e fêmea, tá? Dois sexos diferentes, são dióicos. E a gnatos, gnatostomados, condrites, austerite. Isso aqui vocês vão ver depois lá no material, a gente vai esclarecer melhor esses significados aí, ok? Aqui já entramos nos anfíbios, né? Está aí um sapo, né? Vamos passando, os anfíbios iniciaram a colonização do ambiente terrestre, né? Segundo o evolucionismo, apresentam desenvolvimento indireto, anaminiotas e analantoidianos, pele delgada e vascularizada, glândulas paratoide mucosa, possuem, né? São higrobiontes e dulcícolas. Fecundação deles é externa e são ectotérmicos, ou seja, também não conseguem controlar a própria temperatura do corpo. Eles dependem de fatores externos, como o sol, o calor, para aquecer, aumentar a temperatura, pois não controlam sua própria temperatura, são ectotérmicos. Aqui nós temos a cobra, né? A cobra serpente. São os répteis, né? Porque nós já estamos entrando no grupo dos répteis, tá, gente? Representado pela cobra e outros aqui, cujas características principais dos répteis são os primeiros vertebrados verdadeiramente terrestres, tá? São considerados os primeiros vertebrados verdadeiramente terrestres. Eles possuem a pele queratinizada, ou seja, com presença de queratina, seca e recoberta por escamas ou placas córneas. Alguns até acham que os répteis têm a pele úmida, né? Mas não, isso é seca, tá? Apresentam fecundação interna, ou seja, o ovo amniótico, que é uma espécie de ovo desenvolvido como o ovo das aves, tá? Bem semelhante. O ovo que contém um líquido amniótico, que é o alimento que o embrião vai precisar para se alimentar durante o período que estiver dentro do ovo. É um sistema bem desenvolvido. São ectotérmicos também, ou seja, não conseguem controlar a temperatura do seu próprio corpo, depende de fatores externos para controle de temperatura. A maioria é ovípara, ou seja, botam ovos também. E aqui já entramos as aves, aqui, tá? Representando as aves. Quanto às aves, as características gerais. Tem membros anteriores transformados em asas, tá? Em vez de mão, ele tem asas. Corpo recoberto de penas, tá? Pele seca, rica em queratina, e sem glândulas, com exceção da glândula uropídia, que é aquela que produz aquele óleo que serve para a impermeabilização das suas penas, tá? E em presença, claro, de bico córneo, que vai servir, o bico é uma ferramenta, assim, especial das aves para alimentação. Você pode ver que cada uma tem um formato de bico diferente, de acordo com o tipo de alimento que eles comem. Por exemplo, o papagaio ali, ele tem aquele bico da família, né? Dos pistacídeos. Os pistacídeos, todos eles, podem ver que tem esse bico com esse formato. Os pistacídeos comem, normalmente, boa parte, a maioria deles come sementes, claro. E aí, para eles quebrarem semente, aquele bico ali é o ideal, né? E eles são homeotérmicos, pois são dadontes, possuem moela, tá? E são homeotérmicos, ou seja, conseguem já controlar sua temperatura corporal. Já entramos, então, aqui nos mamíferos, né? E os mamíferos são os mais desenvolvidos de todos os filhos aqui, os sistemas que possuem sistemas mais complexos, né? Todos os sistemas do seu corpo, do seu organismo, ok? Mais desenvolvidos. São os únicos vertebrados com glândula mamária, tá? Que é a que produz leite, né? Para a alimentação dos filhotes. O corpo é recoberto de pelos, ok? Possui hemácias nucleadas, pele com glândulas sebáceas e sudoríparas, heterodontes, presença de diafragma, o músculo que vai ajuda na respiração, os pulmões, são homeotérmicos também, que conseguem regular e controlar a sua temperatura corporal. Bom, dando continuidade aqui a essa questão dos mamíferos, tá? Alguns detalhes que eu considero importantes, como eu já disse, a característica principal
é que eles possuem as glândulas mamárias responsáveis pela produção de leite para a alimentação dos filhotes, tá? E são, claro, as glândulas mamárias são desenvolvidas pelas fêmeas, né? Os machos têm elas atrofiadas e as fêmeas que desenvolvem para a produção do leite. Após o nascimento dos filhotes, as fêmeas, né, amamentam-se com o leite produzidos nessas glândulas. Atualmente, os mamíferos variam de tamanho, né, desde musarañas até morcegos, né, eles vão variar muito. Alguns são morcegos muito pequenos, né, cara, com cerca de 2 gramas até um mamífero gigante, como a baleia azul, por exemplo, né, é um animal gigante. E muita gente confunde. A baleia, gente, ela não é peixe, ela é mamífero, tá? Ok? É um animal, o maior animal da Terra, que mede até 32 metros, tá? Os mamíferos estão entre os animais mais ativos, tá? Exibindo velocidade e capacidade de manter o esforço por longos períodos em habitats aquáticos, aéreos e terrestres, tá? Bem diversificado. Eles mantêm essa atividade em quase todas as condições ambientais, inclusive nas baixas temperaturas à noite, tá? Desertos escaldantes, oceanos polares, invernos gélidos. Embora os pelos sejam talvez a característica mais óbvia dos mamíferos, tá? Eles uma série de outras inovações também eles possuem. Essas inovações únicas incluem o conjunto de ossos da orelha, a transmissão de sons na orelha interna, glândulas mamárias para alimentar os filhotes, um cérebro com grande revestimento único do encéfalo, o neocórtex, tá, cerebral, um diafragma para ventilação eficiente dos pulmões, adaptações para um sentido de olfato altamente desenvolvido. Tudo são características dos mamíferos. A maioria dos mamíferos tem uma placenta intrauterina vascular para alimentar o embrião, tá? E dentes e músculos dos maxilares especializados para processar o alimento e um modo de andar ereto, né? Ereto para locomoção rápida e eficiente. Todas essas características são dos mamíferos. E esses animais, dentre todos, são os mais desenvolvidos. E a morfologia, quanto à morfofisiologia, tá? A morfofisiologia, ou seja, a forma e a fisiologia deles, tá? Algumas características são importantes. Apesar de os mamíferos apresentar grande variação de sua morfologia, seu corpo pode ser dividido basicamente, tá? Em cabeça, tronco, membros, cauda, sendo a forma e o revestimento adaptados, né, ao meio onde cada animal vive. A cabeça é composta essencialmente por 2 narinas, boca, olho, com pálpebras carnosas, orelhas e em muitas ordens vibríceas, né, que são prolongamentos de pelos queratinosos com função sensorial. As narinas são aberturas externas para a entrada de ar. Todos os mamíferos têm boca rodeada por lábios geralmente carnosos com certa mobilidade. Ela é utilizada para alimentação e os lábios constituem uma barreira também na proteção contra, né, a entrada de um micro-organismo no sistema digestório, tá? Bom, na maioria das espécies, os olhos têm pálpebras móveis que promovem a proteção dos olhos. Tudo isso são características dos mamíferos. A pele corpiderme queratinizada, derme, apresenta pelos em sua superfície, que além de proteger, funciona como isolante térmico, tá? Isolante térmico que eles possuem, contribuem para a manutenção e a temperatura constante deles, tá? Bom, eles também vão possuir várias glândulas, tá? Na pele, que são elas, as glândulas sudoríparas. As sudoríparas, elas estão presentes na superfície do corpo da maioria dos mamíferos, tá? E elas secretam um fluido aquoso ali na pele deles, tá? Que quando evapora da superfície da pele, ajuda no resfriamento do corpo deles, tá? E as glândulas sebáceas também produzem uma substância gordurosa, que é o sebo, que serve, né, para manter a pele e os pelos lustrosos e flexíveis também. Já as glândulas mamárias, como já vimos, presentes na fêmea e de forma rudimentar nos machos, conforme foi falado, produzem o leite que servirá de alimento para os filhotes. Já quanto ao sistema esquelético deles, o sistema esquelético se difere dos demais vertebrados, tá? Por apresentarem uma diminuição de cartilagens e fusão de alguns ossos.
A caixa craniana dele é larga para abrigar o encéfalo mais desenvolvido. Há o formato diferente dos dentes, lhes confere funções específicas, fator que auxilia o processo da mastigação. E a coluna vertebral, claro, é dividida em 5 regiões: a cervical, a torácica, a lombar, a sacra e a caudal. E as vértebras possibilitam a flexibilidade. O sistema já respiratório deles é formado por vias aéreas, cavidades nasais, faringe, laringe, traqueia, brônquios, bronquíolos. E os pulmões são esponjosos, formados pelos alvéolos, estruturas bastante irrigadas pelos vasos sanguíneos, onde ocorrem as trocas gasosas e a hematose. O coração tem 4 cavidades totalmente separadas, tá? A rede de vasos sanguíneos é formada por veias que transportam o sangue do corpo para o coração e, claro, as artérias que transportam o sangue do coração para o corpo. E os capilares, que neles ocorrem as trocas de substâncias entre o sangue e o fluido extracelular. E a circulação é dupla e completa. Já o sistema excretor é formado pelo par de rins, que filtra o sangue, retirando dele todos os resíduos metabólicos, sendo a ureia em maior quantidade. A urina é levada pelos uréteres até a bexiga, onde fica armazenada até sua eliminação através da uretra. Bom, já o sistema digestório é completo, formado por boca, faringe, esôfago, estômago, intestino delgado, né? Intestino grosso, ânus. Estão presentes ali o fígado, pâncreas, glândulas salivares, né? No ornitorrinco, por exemplo. O ornitorrinco e na equitina, que é outro animal também, o sistema digestório termina em cloaca, que é parecido com os das aves. Na verdade, o ornitorrinco é um animal bem diferente, né, dos outros, né? Se vocês forem observar, já viram um ornitorrinco, ele parece uma mistura de mamífero com ave, né? Tem partes que parecem que é de ave, e partes que é de mamífero, na verdade, são mamíferos. Os mamíferos possuem, claro, um córtex cerebral e a massa encefálica acentuadamente maior que as outras classes, tá? Entre os vertebrados, assim como o sistema nervoso, que é mais desenvolvido neles, o tamanho maior do cérebro, né? É atribuído ao desenvolvimento dos hemisférios cerebrais direito e esquerdo, tá? E são constituídos por 2 componentes distintos: a massa cinzenta, em que estão localizados corpos celulares, né, os neurônios, e a massa branca, formada por axônios dos neurônios. Uma estrutura nova encontrada nos mamíferos eutérios é o corpo caloso, tá? Formado por grande concentração de nervos, que promove capacidade, a comunicação também entre os hemisférios. O tálamo, como considerado um centro de organização cerebral, o hipotálamo, localizado sobre o tálamo, controla funções como a pressão sanguínea, a temperatura corporal, o metabolismo de carboidratos, essenciais para animais endotérmicos. O epitálamo encontra-se na região posterior do tálamo, sendo a glândula pineal seu elemento mais evidente, está relacionado com os ciclos circadianos, ou seja, com o ciclo biológico que ocorre durante 24 horas, já que produz melatonina, né? Hormônio ligado principalmente à regulação dos ciclos de atividade da vigília. Okay? Já o cerebelo, responsável pela manutenção do equilíbrio e a medula espinal, encontra-se no tronco cerebral também. Serve como estação de passagem para os sinais dos centros neurais superiores. A medula espinal aloja-se no encéfalo, estabelece comunicação com as demais regiões do corpo, né? E exceto com a cabeça. Todo o sistema nervoso, tanto o cérebro quanto a medula espinal, é revestido por 3 membranas conjuntivas, denominadas meninges. São elas a pia mater, meninge mais interna, que fica em contato direto com o sistema nervoso. Seus capilares são responsáveis pela nutrição do cérebro, aracnoide, seja a segunda meninge, que tem como função amortecer possíveis impactos. Dura mater, e a dura mater, que é a camada mais externa e espessa, rica e inervada do cérebro. Bom, os órgãos sensoriais são visão, olfato, paladar, audição e tato, tá? São desenvolvidos e adaptados ao modo de vida de cada espécie, né?
E os mamíferos são dioicos, como já disse, ou seja, possuem os dois sexos, né? Então, logo a reprodução é sexuada e o desenvolvimento é direto. Quase todos são vivíparos, né? Nesse caso, então, e aqui nós vamos concluindo, então, essas características principais dos mamíferos, tá, gente? E aqui nós vamos estar concluindo a nossa aula. Espero que vocês possam ler, estudar esse material aí, e para que vocês possam também, tá? Para quem puder vir fazer o simulado também, ok? Então, desejo para vocês bons estudos, tá? Que vocês possam aprender bastante, dedicar as matérias e que se saiam bem em tudo, tá bom? Eu desejo para vocês um bom dia, né? Uma boa tarde, aliás, e até a próxima, se Deus quiser.